Todos eles seguem mais ou menos as mesmas regras, né? Vai ter uma flexibilização ou outra. Mas, via de regra, primeiro, o que a gente tem? Então, os FDICs, hoje, a gente usa principalmente para colocar fluxo que a gente gera. Por que isso é relevante? Porque assim, quando eu inicio um aluno, esse aluno ele nunca vai estar inadimplente de partida. Tá? Então, hoje, quando a gente olha para veículo FDIC que a gente só consegue comprar crédito de aluno que já não esteja em atraso. Eu não consigo comprar títulos em atraso. Tá? Eu posso até trazer um aluno para dentro, mas não que tiver de atraso. Uhum. Okay. Poxa, mas então, se tiver uma parte da carteira em atraso, vocês não conseguem operar? A gente consegue, só que a gente tem que aí buscar um veículo próprio para isso. A gente já fez via debênture, com alguns parceiros, tudo. Mas, primeira análise aqui, via de regra, a gente faz com os FDICs, que é onde a gente consegue melhor custo de capital também, depois, tá? Então, esse é um primeiro recorte. Outro ponto importante é que a gente tem covenants para todos eles. Então, a gente tem ali os limites por faixa de atraso que a gente pode operar em cada um deles. Isso é para respeitar a política com o investidor, aquelas coisas todas. Então, assim, os recortes que o pessoal fez de carteira, eu até vou começar a projetar aqui já, eles vão estar pautados em cima disso. Mas, eita, peraí que acho que eu nunca compartilhei coisa do Chrome aqui. Eu acho que pode ser uma janela, ou então vai ter que ser a tela toda. Ih, pior que ele não tá deixando aqui, não. Deixa eu ver. Se você puder compartilhar, então, eu agradeço. Coloca aqui agora. Se não, falou que eu tenho que fechar de novo, eu tenho que sair da conversa. Não. Boa. Peraí que eu vou... Isso. Tá joia. Pode passar um já. Então, o que a gente viu primeiro aqui, André? Assim, a gente pegou a carteira, tudo que vocês mandaram informação, e a gente projetou no nosso modelo de perda aqui, tá? Então, a gente usou nossas curvas por faixa de rolagem, por tudo isso. E para a gente também tem uma coisa que é relevante, que é olhar qual que é o momento do aluno na carteira, nos estudos aqui. Então, se é um aluno que ainda está estudando, que a gente chama de ativo, se é um aluno formado e se é um aluno que evadiu. Porque para a gente é importante. Quando eu olho para a nossa própria carteira, quando o aluno evade, muito comum ele deixar de pagar. Falar, não quero estudar mais, não vou pagar. Quando o aluno forma, normalmente ele fala, poxa, já formei, não preciso pagar mais também, porque agora, né, já estou com a graduação feita, não pago. Então, você tem um descolamento de perda. E dentro dos alunos ativos, a gente enxerga uma performance melhor, porque o cara ainda tem o incentivo de pagar para continuar estudando. Então, a gente fez duas quebras aqui. Quebramos a carteira em o que era aluno de medicina e de varejo, porque a gente viu que a expectativa de perda era bem diferente para dos dois recortes, tá? E também olhamos aqui para a perda por cada perfil. E a gente foi muito em cima do nosso modelo que a gente enxergava de cada coisa. Resumo aqui quando a gente olha o ponderado de medicina, a gente chegou numa expectativa de perda de 17,11%, no varejo 48,64%. Tá? Um ponto de atenção só, a gente pegou e fez um recorte aqui, então a gente vai ver depois em valores, tá? O que está composto aqui. Do que ficaria dentro dos MOBs do fundo, então dentro dos covenants, que a gente tem hoje covenants de 9% nos principais fundos. Então, a gente fez uma composição de carteira que a gente estaria dentro dos 9%, que eu conseguiria colocar para dentro do FDIC. Tá? Então, ficaria 9% na medicina, 10% no varejo, mas ponderado a gente ainda conseguiria absorver. Tá? Quando a gente faz essa composição, daria uma perda ponderada de quase 40% aqui. Tá? Pode passar mais um, por favor. Cara. Só que, aí de novo, a gente saiu de uma carteira de 150 milhões, 159 aqui, né, que é boletos a vencer, no recorte que a gente fez. O que a gente recortou aqui? A gente tirou, nessa primeira análise, público que já tem algum acordo em andamento. Porque fala, putz, se o cara já não conseguia pagar o fluxo original, é difícil a gente prever nesse fluxo de renege aqui. A gente tirou os atrasos, que foi, pô, mas vocês não conseguem comprar? A gente consegue, mas aí teria que ser um outro veículo, né? E a gente ficou em cima do público, então, em dia, naquelas faixas de rolagem ali, que daria 37 milhões dos 159, tá? Pode passar mais um. Então, a gente teria hoje um recorte, que a gente conseguiria fazer uma oferta, a gente nem trouxe aqui, tá? Que a ideia foi mais a parte de deságio, nem nada disso.
Mas hoje, via FDIC, a gente tem, então, esse recorte de 37 milhões que a gente consegue analisar, com uma perda que ia dar quase 40% ponderado aqui. Então, o que é importante daqui? Você fala, poxa, não, mas siga em frente, acho que faz sentido a gente olhar uma antecipação desses 37 milhões. A gente já descontaria 40% aqui de perda, né? Iria lá para uns, sei lá, 20 milhões mais ou menos aqui. E aí a gente precisa ver como é que estão esses vencimentos para trazer a valor de hoje para liquidar essa operação à vista. Essa é uma parte da carteira que hoje, se você perguntar, a gente consegue precificar e conseguiria absorver. Tá? Outra parte, não, vírgula. Só vamos falar do resto aqui. Como eu te falei, hoje, olhando do jeito que está, a gente conseguiria fazer uma proposta por esta parte. Mas, o que a gente consegue fazer aqui? Primeiro, mais fácil se você falar, poxa, acho que para essa parte faz sentido, mas a gente queria também que vocês olhassem o resto da carteira. A gente não conseguiria hoje te mandar uma proposta de antecipação e de compra, mas o que a gente consegue fazer? Assumir a gestão dessa carteira, a cobrança. A gente cobraria mais ou menos 5% no sucesso. Tá? Então, se a gente conseguisse cobrar o aluno pagasse, a gente descontaria 5% e pagaria o resto. E a gente rodaria essa carteira por aqui. Qual prazo a gente precisa para entender performance? Uns 6 meses. Tá? Então, se a gente fala, pô, se tombasse agora em julho, até o final do ano, a gente consegue construir uma visão de behavior, de perfil de pagamento. Por que isso é bom? Primeiro, com certeza eu consigo fazer uma proposta melhor, que eu vou ter visão 100% da perda. Aquilo é tudo estimativa com base no que vocês passaram a informação, mais nosso modelo. Aqui não, a gente teria na pinta, bonitinho como é que tá. Um aluno já pagando para valer em nome da Uneduca. E aí, enquanto isso, eu também consigo precificar o resto aqui. Via debênture, via alguma coisa, a gente constrói essa operação junto. Aí. Porque fica mais fácil, porque eu já vou ter o lastro aqui também. Então, estando lastreado aqui, a gente fala com XP, com Santander, com Bradesco, com Itaú, com casas que normalmente a gente... Banco Votorantim, Banco ABC, que a gente fez nas últimas operações. E aí, eles vendo que a gente fez a gestão, a gente tem a perda certinho na pinta, a gente consegue um preço muito melhor do que eu e hoje a mercado para te ofertar, e aqui eu tô falando de taxa, né, mesmo. E mesmo a parte que o banco fala, pô, essa parte aqui realmente não rola, a gente pode seguir operando essa carteira para ti, aí te desonera 100%, inclusive de operação, do teu lado também. E aí, isso a gente mantém no 5% lá, comentei de tarifa de sucesso, tá? Então, aqui era mais para apresentar, a Kátia também te manda, claro, os valores. Sim. E aí, o que a gente queria ouvir de ti cara, legal, a análise faz sentido, segue com esse recorte, para a gente ter uma ideia de preço, aí eu vou com a tesouraria lá, a gente precifica essa parte. Poxa, acho que nessa parte não faz sentido, a gente nem olha. Ou, poxa, temos interesse em fazer essa parte do gestão, e a gente olha junto, seguimos nessa operação, e a gente pode fazer uma debênture e comprar tudo uma vez também, tá? Não precisa nem fazer uma parte agora, uma parte depois. Pode falar, cara, roda 6 meses, a gente senta, tudo que conseguir liquidar, a gente liquida numa operação só. Então, podemos ir por esse caminho. Então, aqui era para trazer todas as opções que a gente discutiu também até agora. Não, perfeito, agradeço demais, Murilo, Kátia, pela atenção que vocês tiveram, né? A gente sabe que é muito complexa essa operação, para a gente também é uma operação nova, então a gente precisa sempre analisar bem essas sugestões, né, que vocês estão fazendo para a gente. Eu pediria que, se possível, vocês me mandassem, Ficou mutado, André. Ficou mudo aqui. Voltou. Deixa eu tirar daqui. Pediria que, se possível, né, vocês enviassem a apresentação para a gente, já com um memorial descritivo ali de quais são as opções que nós temos, para a gente entender também, né, e eu conseguir explicar aqui, tanto para o Nuno, e se for necessário para um dos mantenedores, o porquê, neste momento, né, de uma valorização e uma oferta, né, de uma precificação baseada naquilo que foi a pré-seleção que vocês fizeram e está dentro daquilo que, vou resumir no score, né, de que vocês pré-definiram, principalmente por conta dos FDICs. A gente tentou desenhar uma operação de FDIC aqui com o Itaú, né, próprio nosso, mas o aporte era muito alto.
Então, a gente decidiu abortar a missão. Eu sei que é super complexa essas operações, mas como vocês já atuam com isso, né? Já tem esse know-how, já tem esse negócio com outras instituições de ensino, a gente gostaria realmente de dar continuidade e ter vocês como parceiro, porque a gente entende que vocês estão bem subsidiados, esses FDICs, né, vão ser remunerados, a gente tem uma boa carteira. Eu acho que é um bom caminho, não vejo isso como um caminho ruim, da gente analisar isso apartadamente, principalmente enquadrando nesse primeiro bloco aquilo que fica dentro desse score, né, e trabalhar em conjunto em uma análise mais detalhada daquilo que vocês identificaram que é uma carteira suja, tá? Vou falar desse um termo mais simples aqui, que são esses alunos que talvez tenham uma inadimplência maior, um comportamento que não está adequado. Mas aí eu preciso desse volume, né? Dessa separação, eu preciso identificar, né? Como é que vocês separaram isso, para a gente analisar aqui o histórico internamente também deste volume, para a gente também depois bater um papo do que vocês estão analisando, se está dentro do que a gente também enxerga, tá? E aí entender se aquilo que vocês estão analisando é essa carteira futura, né? Vocês falaram em 130 milhões de reais, né? Esses 130 milhões de reais, essa é a margem do que nós ainda temos a receber dos alunos que já estão no programa? É isso que eu entendi ou não? Pela marcação, né, que a gente tinha na base, que vocês enviaram, tinha uma parte que estava como realizado, e aí você viu os Sim. vencimentos, eles estavam anteriores, então a gente entendeu que eram valores recebidos, e a gente trabalhou no que estava em aberto, né, com a marcação em aberto, e aí a soma dos vencimentos futuros ali dava 150, 160 milhões. Era isso que eu queria perguntar mesmo, porque eu acho que a avaliação que a gente faz, e não sei se é nisso que vocês trabalharam também, a gente tem um potencial gigantesco do que já foi faturado, ou seja, do que já é parcela futura. Ou seja, meu aluno estudou 2 anos dentro do programa do Uneduca, eu já tenho 2 anos daqui para frente de saldo a receber desse programa. Né? Então, 60% ele pagou agora, eu tenho ainda 2 anos de 40% lá no saldo futuro. Mas o que a gente está negociando também é o quê? Esse cara estudou só 2 anos. Vocês vão pegar um aluno que ainda vai estudar mais 4 anos. Então, a rentabilidade que vocês vão ter não é só do que vocês estão comprando da gente, né? É aquilo que vocês estão comprando da gente, que é esses 40% dos 2 anos que isso já tem contrato com a gente, e aí uma negociação que a gente ainda tem que fazer com o aluno. Esse aluno tem que aceitar sair do Uneduca e ir para a Valer, né? A gente não sabe qual que é o volume de aceitação, como que isso vai acontecer internamente, mas o estudo acho que gira em torno também desses outros 4 anos, né? Que vocês estão comprando mais 4 anos de aluno estudando com vocês, e aí ele entra numa programação diferente do que ele tinha com a gente, que era 60-40, com vocês 50-50. Então você tem um aluno por 8 anos, né? Junto com a gente naqueles modos. Então não sei se vocês levarem em consideração esses 4 anos que o aluno ainda vai estudar, que é aí que automaticamente você compra parte daquilo que a gente já tem firmado de acordo com ele, e a outra parte é aquilo que gera-se de novos contratos para vocês também, entendeu? Não, tá assim, já respondo de forma prática aqui, essa parte não, porque hoje a gente também só compra o que tem lastro, né? Então assim, já tem que comprar o que já tiver emitido. O que a gente já fez, André, posso trazer aqui exemplos do passado. Quando os produtos eles eram muito similares aos nossos, a gente até falava disso, de migrar o aluno para um modelo de financiamento do Pra Valer dali em diante. Aí sim, dependia da aceitação, tudo, mas se era muito similar, a aceitação dificilmente dava algum problema. Certo. Mas quando é um modelo diferente, aí vou enquadrá-los aqui como diferente, né, não é mais por essa divisão de percentual, a gente seguia o modelo de vocês. Então, assim, mesmo que um aluno ele fosse comprado por nós, ele falou, não, a gente garante que você vai ter a mesma condição que você teria Uneduca lá, daqui para frente, só que passa a ser uma gestão do próprio. Né? Entendi. O que a gente faz, a gente
quase que replica o produto de vocês para que esse aluno não seja prejudicado de nenhuma forma. Entendi. E aí o que a gente faz aqui a gente combina esse jogo para frente. Ele pode ser de diversas formas, tá? Pode ser, a gente combina um preço nas renovações, e assim que o aluno renovar, a gente segue antecipando contrato a contrato, já com uma condição pré-definida. Então, pode ser assim. Ou pode ser, o aluno renova, a gente renova ele considerando, né, os vencimentos lá na frente, e você, conforme você vai solicitando, a gente antecipa esse fluxo também, Tá. né? Uhum. Esse foi um modelo que eu acho que dá mais certo, né? Por quê? O que acontece? A gente vai aprendendo sobre o perfil de cada aluno no tempo. Verdade. E aí eu consigo fazer recortes, te antecipar só uma carteira mais barata, que é o aluno melhor pagador, ou pode ser até o contrário, pegar alunos dessa parte suja e falar, Uhum. a sujeira e me deixa receber no tempo que está indo bem. Sim. Esse aqui é um modelo normalmente campeão, que a gente replica o modelo que a instituição tinha com o aluno e a gente continua emitindo esses contratos no tempo, como se fosse um contrato seu, e conforme você solicita, a gente antecipa. Aí é muito mais simples que essa operação, porque a gente vai ter a carteira dentro de casa, eu já vou ter esse cara com lastro do para valer, então para ofertar isso, seja via FDIC, seja para algum parceiro, é bem mais simples a operação. A gente consegue fazer isso semestralmente. Perfeito. Perfeito. Não, para mim tá super claro, tá entendido. Só peço material para vocês para eu conseguir já enviar para o Dr. Nuno, que ele me mandou mensagem que era 2 horas da tarde perguntando se a gente já tinha tido algum retorno. E eu falei para ele que já tinha uma reunião marcada com vocês, né? Vou explicar para ele, vou desenhar num formato aqui que fique mais simples o entendimento para ele também. Mas eu já vou passar minha visão do que eu concordo também, do que eu enxergo que a gente pode prosseguir. Só para também ver se eu entendi bem, vou falar os números aqui, talvez não sejam eles na ponta do lápis, mas a gente está falando de uma carteira de 130 milhões de reais, que é isso que você falou que já tem lastro, né? Dentro disso, nós temos 40 milhões de reais que estão dentro daquilo que a gente entende que é um score desejável, né? Dentro das negociações da Pra Valer. Só que dentro disso, vocês já estimam uma perda ali, né? Se for, de 40%, é isso? É, 40%, que isso cairia lá para, então, praticamente 20 e poucos milhões de reais, caso a gente opte por essa antecipação e negociação dessa parte dessa carteira. A outra parte a gente vai ter que conversar a parte, ou a gente vai para um modelo onde vocês assumem essa carteira e fazem a parte da cobrança, né, a parte da gestão, para vocês também terem, né, o histórico dentro de casa, para que futuramente a gente também estude de novo, né, o comportamento dessa carteira e se mudou, né, alguma coisa ou se realmente a gente vai ter que negociar algum preço que não seja o desejável. Passe essas informações para eles. Só E fazer aí um a gente. complemento aqui, André. Claro, claro, com certeza. Essa parte de eventualmente trazer a gestão para a gente pode ser também desses 40 milhões do recorte, tá? Tá, Então, assim, tá, entendi. isso também pode vir no bolo, porque pode ser que 6 meses depois, eu falo, putz, André, lembra daqueles 40 que a gente tinha estimado 40% de perda? Uhum, Pô, na verdade é 32, é 43. A gente também vai certo. ter uma visão mais assertiva. Então, Perfeito. também não precisa ser essa divisão do 40 agora, o resto nesse modelo. Pode ser tudo nesse modelo, tá? Bacana. De gestão, e a gente vai sempre te passando uma perspectiva desses recortes. Fala, olha, porque tendo a carteira aqui, a gente consegue fazer mais recortes até. De falar, ó, essa faixa, 50 milhões está com uma perda de até 10%, mas 80 milhões iria para 20%. Se chegar a 100 milhões, iria para 38%. Então, a gente consegue ir Legal. já fazendo Não, esses recortes, essas fatias ali de forma mais transparente também aqui. Tá? perfeito. Eu acho um bom desenho, né? Agora eu preciso entender qual que é a visão do nosso reitor. Mas passo para ele tudo que a gente conversou aqui, e aí na próxima semana, com certeza, tem um feriado aqui no Brasil, né? Ele não está muito acostumado com isso, mas quinta e sexta a gente não vai estar atuando. Normalmente, né? A
gerente, executivo, diretor, não para nunca, né? A gente sempre está online, mas muito provavelmente a gente retorna para vocês na segunda, terça-feira já com o posicionamento dele, tá bom? Perfeito, perfeito. Fechado. Eu vou só te pedir, assim, a apresentação aqui a Kátia consegue compartilhar já. Eu só vou te pedir, eu vou solicitar para o time de crédito aqui essa abertura da base. Tá? Então, Tá. assim, na base eles marquem certinho, falam, ó, isso Isso, tá isso. dentro dos X milhões lá, assim, né? Tá dentro, esse não tá dentro, esse estaria dentro, esse não Não, estaria dentro. maravilha. Isso é mais para a hora que eu for fazer um trabalho que ele me pedir, né? Mais informações Sim, sobre isso, eu já ter essa base, conseguir cruzar com a nossa e falar assim, não, foi essa base aqui que eles separaram e eles estão considerando como uma base negociável nesse momento. legal. Uma última coisa também que eu acho que é importante aqui, André, indo para esse modelo de falar, poxa, não, assumam a gestão. Isso é transparente para o aluno, tá? Tá. Então, tudo que a gente tem de modelo de gestão, por mais que a gente bolete, cobre, é sempre em nome de vocês. Né? Então, Boa. É isso que eu mesmo ia perguntar. a gente cria uma conta escrow, esse aluno ele não paga o para valer, ele paga o Ok. Uneduca, isso transita para a gente Uhum. repassa para vocês. Vai ter um Então, FII nesse mensal primeiro lá que a gente momento, vai repassar para vocês. é isso. Nesse primeiro momento, para o aluno seria indiferente. Acho Tá. que, claro, seria importante ter uma comunicação, porque você fala, olha, para o semestre que vem, quem vai gerir as renovações de vocês vai ser o para valer, respeitando o seu modelo de produto, tudo bonitinho, porque aí sim, né, a gente assumiria esse processo, inclusive, de renovação, essa parte toda, né, de gestão de contrato, mas a Maravilha. princípio não teria nem isso do cara falar, não, nossa, mas era um Educa, agora eu tô pagando para valer, não, Uhum, por uhum. enquanto seria transparente, tá? Legal, Aí, legal. claro, migrando as carteiras, aí é importante fazer essas comunicações, porque de fato muda, Sim, inclusive, quem está cobrando o aluno, né? Se a gente compra sim. a carteira, aí quem cobra é o FDIC, Tá não é certo. mais a Unedu. Sim, sim. Perfeito. Entendido. Obrigado. Então, ótimo. Então, a gente combina assim, André, nós vamos te encaminhar a apresentação com pelo menos um primeiro detalhamento ali no e-mail para você conseguir explicar. O nosso time vai marcar, e isso a gente não consegue te mandar agora, porque o Não MU tem vai problema. demandar deles, né? Então, Ok, pode ser que a gente mande na sexta ou na segunda pela manhã, tudo bem. mas esse e-mail eu já te passo agora, porque você já fica com ele aí, e aí no seu feriado você já consegue estudar com calma para Perfeito. falar com o doutor Nuno Não, ele quanto tá antes. ansioso. Eu vou falar com ele Eu daqui 10, 20 imagino. minutos no máximo. Você me mandando esse material, vou ver se ele já tá online pra gente se falar. Ninguém tem mais Perfeito. jogo para assistir na Copa, né? Nem ele, nem a Nem gente. ele, nem a Então, gente. agora a gente está Acabou com a... 100% full em fazer negócio. Exato, é exatamente isso. Beleza, obrigada, viu, Valeu, gente. André? Eu que agradeço a atenção, a reunião. Obrigado Valeu, pelo André. apoio de vocês. Até mais. Valeu, Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau.